Olá pessoal, beleza com vocês aí? Comigo tá tudo bem. Então hoje nós vamos dar seguimento aos nossos assuntos, da disciplina de História, e eu quero pôr demais a atenção de você aí na telinha. Nós vamos continuar trabalhando a parte de História do Brasil. E hoje a gente vai ter a oportunidade de introduzir a Era Vargas. E aí eu pergunto, o que foi a Era Vargas? A Era Vargas foi o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil e governou pela primeira vez o Brasil por um período de 15 anos. Veja que em 15 anos não são 15 dias. 15 anos é um tempo significativo, que nós chamamos de era. E esse governo de Getúlio Vargas teve início no ano de 1930 e se estendeu até o ano de 1945. Até hoje, na República, nenhum presidente chegou a governar por mais tempo do que Getúlio Vargas. Ele teve a oportunidade de administrar o Brasil duas vezes. A primeira, essa que a gente está analisando, de 30 a 45, e uma outra de 51 até 54, quando em 54 ele deixa o poder porque ele dá cabo à sua própria vida, ele se suicida. Juntando esses dois mandatos, ele tem 19 anos de administração presidencial. Mas não nos interessa, nesse momento, entender o segundo momento de Vargas, e sim o primeiro, de 15 anos, de 1930 até 1945. E depois de explicado o que foi justamente essa era que diz respeito ao governo de Getúlio Vargas, a gente tem que se preocupar em entender como foi que Getúlio Vargas chegou ao poder no ano de 1930. E que não foi por vias legais, vias constitucionais. Teve muitas narrativas, muitas histórias que precisam ser compreendidas por nós. Antes de Getúlio Vargas chegar ao poder no ano de 1930, o Brasil vivia uma fase política chamada de República Velha. Essa República Velha começou no ano de 1889, quando aconteceu a proclamação da República, quando Dom Pedro II perdeu o poder, e que se estendeu justamente até o ano de 1930, quando Vargas assume a presidência da República. Nesse período que antecede o governo de Getúlio Vargas, nós tivemos uma marca na política brasileira, que foi a prática da política do café com leite. E o que foi a política do café com leite? Foi a união entre dois estados, São Paulo e Minas Gerais. E por que nome café com leite? Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. E a aliança, a soma de São Paulo mais Minas Gerais, acabou sendo apelidada como política do café com leite. E qual era o objetivo dessa política do café com leite? É que nessa aliança entre São Paulo e Minas Gerais, só eles é que fariam os presidentes da República. Então era um negócio, uma panelinha entre São Paulo e Minas Gerais. Nessa aliança ficou acordado que São Paulo, quando lançasse o candidato, Minas Gerais não lançaria, apoiava o candidato de São Paulo. Como eles eram os mais ricos, ganhavam a eleição presidencial, tinha dinheiro, tinha emprego para comprar os apoios de outros governadores de outros estados. E aí, nesse exemplo, São Paulo lançaria um candidato, receberia o apoio de Minas Gerais, ganharia a eleição, aí governaria por 4 anos São Paulo. Passados 4 anos, aí eles tinham que se alternar. Seria a vez de Minas Gerais lançar o candidato e receber o apoio de quem? De São Paulo. Esse negocinho aí de São Paulo e Minas Gerais junto acabou durando entre os anos de 1902 até o ano de 1930. Durou 28 anos a política do café com leite. Você não tinha praticamente nenhum presidente que não fosse ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Então São Paulo e Minas Gerais eles monopolizaram a política nacional durante a República Velha. Comprando votos, fazendo trocas de favor, alianças com coronéis, tudo o que você imaginar. São Paulo e Minas Gerais faziam para eleger seus presidentes da República.
Aí vai ter um problema, né? Porque a aliança que era para durar uma eternidade só durou 28 anos. Quando chegou o ano de 1930, ocorre o rompimento entre São Paulo e Minas Gerais. Por que ocorre o rompimento? O ano de 1930 era ano de eleição para presidente da República. E naquele ano, quem deveria lançar o candidato a presidente da República era Minas Gerais, porque quem estava no poder era um paulista. Quem estava no poder era um homem chamado Washington Luiz. Washington Luiz era cafeicultor e era de São Paulo. E ele era o presidente da República nesse período. Então, no ano de 1930 era ano de eleição, então era a vez de Minas Gerais lançar o candidato e receber o apoio de São Paulo. Aí o que foi que aconteceu? Nesse ano de 1930, Minas Gerais chamou o estado de São Paulo e disse: olha, São Paulo, a vez agora é minha, está aqui o meu candidato. E o candidato, ele tem nome, se chama Antônio de Andrade, ex-governador de Minas Gerais. E aí Minas Gerais apresentou o seu candidato e esperava o apoio de São Paulo. E São Paulo disse não a Minas Gerais. O Washington Luiz, que era paulista, disse não a Minas Gerais. E disse que São Paulo não apoiaria Minas Gerais e que queria São Paulo continuar na presidência da República. Que São Paulo lançaria um candidato paulista e não apoiaria o candidato mineiro. Dito isso, São Paulo apresentou seu candidato a Minas Gerais, chamado Júlio Prestes. Esse Júlio Prestes, o sobrenome Prestes, não tem nada a ver com aquele Luiz Carlos Prestes, da famosa coluna Prestes. Júlio Prestes é paulista e foi lançado pelo presidente da República, que era paulista, chamado Washington Luiz. Então, Minas Gerais se sentiu traída, e foi traída, porque na aliança deles, toda vez que São Paulo lançou o candidato, Minas Gerais apoiou. Agora, no ano de 1930, Minas Gerais lançou e São Paulo simplesmente se negou a apoiar. E disse que não apoiaria o candidato mineiro, Antônio de Andrade, e que o candidato à presidência de São Paulo era um paulista chamado Júlio Prestes. Resultado: Minas Gerais acabou saindo da política do café com leite. Disse que a política do café com leite não tinha mais sentido, já que São Paulo estava simplesmente rompendo. Está entendendo aí a lógica? Esses dois estados eles se alternavam na presidência, mas um apoiando o outro em cada eleição presidencial. Mas chegou um momento, no ano de 1930, em que São Paulo se negou a apoiar o candidato de Minas Gerais, que era a vez de Minas Gerais. Então, a culpa, quem tem no cartório, é São Paulo. Então, Minas Gerais não tinha razão alguma para apoiar Júlio Prestes e ver São Paulo governar por mais 4 anos. E aí os dois estados rompem politicamente e cada um vai procurar, né, alianças com outros estados, gastar dinheiro, corromper o processo eleitoral para ver quem é que realmente vai vencer a eleição presidencial do ano de 1930. Em suma, São Paulo continua com o seu candidato Júlio Prestes. Já Minas Gerais, ao tentar fazer alianças políticas com outros estados, como é o caso da Bahia, o caso da Paraíba, o caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul disse para Minas Gerais que entraria numa briga contra São Paulo para concorrer à presidência da República se Minas Gerais retirasse Antônio de Andrade da chapa e apoiasse um nome indicado pelo Rio Grande do Sul. E aí Minas Gerais não queria naquele momento, o ódio contra São Paulo era enorme, contradizer os seus novos aliados, e Minas Gerais decidiu ouvir o estado do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul disse: eu tenho um candidato. E aí o Rio Grande do Sul apresentou as credenciais de Getúlio Dornelles Vargas, ex-prefeito da cidade de São Borjas, que já tinha carreira política a nível estadual no Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas é gaúcho. É agora que Getúlio Vargas vai entrar no cenário nacional. Então, com o rompimento de Minas Gerais com São Paulo, aí Getúlio Vargas entra nessa briga na corrida presidencial. Minas Gerais aceita
o nome de Getúlio Vargas e ainda aceita o nome de um vice vindo de um outro estado que não fosse mineiro, que foi justamente João Pessoa, lançado pela Paraíba, que hoje a capital da Paraíba é João Pessoa, em homenagem a este político paraibano. E aí Minas Gerais deixa de ter representação no nome para tentar fazer uma derrota eleitoral contra o estado de São Paulo. E a eleição acontece no ano de 1930. Agora, Júlio Prestes, de São Paulo, e Getúlio Vargas, lançado pelo Rio Grande do Sul e apoiado por Minas Gerais. A eleição acontece e vem um resultado do sufrágio, do pleito. E o resultado foi vitória de quem? Vocês já sabem. A vitória foi de São Paulo. A vitória não foi de Minas Gerais. Minas Gerais ficou em eta. Ganhou o processo eleitoral quem roubou mais, quem corrompeu mais. Porque Minas Gerais conhecia as práticas ilícitas, ilegais que São Paulo fazia e vice-versa. São Paulo também sabia que Minas Gerais não era flor que se cheira. Então, quem teve mais eficácia na contagem dos votos ganharia a eleição. Ganhou São Paulo. Júlio Prestes foi o eleito à presidência da República no ano de 1930. Getúlio Vargas foi derrotado. O problema foi depois do processo eleitoral, depois do resultado da eleição. Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul disseram que o pleito foi roubado, houve corrupção e que não aceitava o resultado. E devido a essas acusações, essa moinha formada por mineiros, paraibanos e gaúchos organizaram uma força militar, receberam apoio do antigo movimento tenentista no Brasil e deflagraram um golpe político. E o que seria esse golpe político? Antes da posse do presidente, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, principalmente essa tríade, acabaram tomando o poder, acabaram tomando a presidência do estado de São Paulo. E São Paulo acabou sofrendo na prática duas derrotas. O presidente que governava, que era o Washington Luiz, não terminou seu mandato. E o candidato eleito a presidente, Júlio Prestes, não conseguiu tomar posse. E aí, no ano de 1930, aconteceu um golpe. Um golpe. Houve uma tomada de poder. E nessa tomada de poder tinha um cabeça, que era Getúlio Vargas, que tinha sido candidato e tinha sido derrotado. E aí Getúlio Vargas toma o poder, lidera o movimento e assume a presidência da República. E ao assumir a presidência da República, a primeira coisa que ele faz é isso, é rasgar a Constituição. Por que ele rasga a Constituição? Porque a Constituição brasileira dizia que o candidato eleito é que se torna presidente, e não o derrotado que vira presidente. Então, ele, Getúlio Vargas, assume a presidência da República de forma ilegal, de forma ilícita. E ele não está para brincar. Ele não está com brincadeira. Veja que ele assume a presidência através de um golpe político que vai governar o Brasil por 15 anos. E uma das primeiras coisas que ele fez é simplesmente rasgar a Constituição brasileira. E ele governa os primeiros anos do Brasil sem carta magna, porque a Constituição não permitia o golpe político que foi realizado por ele e os estados que o apoiavam. Esse governo de Getúlio Vargas, que durou 15 anos, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de governo provisório, são os primeiros 4 anos do governo dele. A segunda parte é chamada de governo constitucional, durou 3 anos, de 1934 até 1937. E a última fase do governo dele, que durou 8 anos, de 1937 até 1945, foi chamado de Estado Novo. Então, dizendo devagarzinho, esses 15 anos do governo de Getúlio Vargas foi dividido em 3 momentos políticos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Na aula de hoje nós só vamos ficar com a primeira fase do governo dele, que é o governo constitucional, ou governo provisório. Nesse governo provisório, Getúlio Vargas ele se preocupou com algumas coisas para poder governar o Brasil.
A preocupação dele era se legitimar na presidência, ou seja, o golpe que ele deu deveria ser aceito por todos os estados, inclusive por São Paulo. Então, ele sabia que tinha chego de forma ilegal à presidência da República, mas era necessário receber a aprovação de todos os estados. Aí veja como o cara é mala, veja como Getúlio Vargas é maquiavélico, né? Ele já havia rasgado a Constituição porque ele sabia que a forma que ele chegou ao poder não era legal, não era constitucional. Getúlio Vargas criou um sistema político chamado Sistema de Interventorias. Sistema de Interventorias. O que seria, na prática, esse sistema de interventorias? É que os estados eles passariam a ser governados por pessoas indicadas por ele e não mais eleitas pelo povo. Ele, já que não foi eleito, né, não tirou voto suficiente, agora ele na presidência vai dizer que os governadores deverão agora ser indicação dele. Sendo indicação dele, ele só vai colocar em cada estado pessoas que o apoiam. Então, inimigo político de Getúlio Vargas não vai governar um determinado estado. O estado de São Paulo, por exemplo, no sistema de interventoria, que é um paulista que governa o estado de São Paulo, Getúlio Vargas vai botar um mineiro para governar São Paulo. E alguém que é ligado politicamente a ele, claro, né? Então, nesse sistema de interventoria, os governadores eles passam a ser chamados de interventores, por isso o nome interventorias. Mas esses governadores não seriam mais eleitos pelo povo, mas seriam agora escolhidos pelo próprio Getúlio Vargas. Seria uma forma dele legitimar, se confirmar na presidência da República. Porque ele poderia agora, nomeando os governadores, ele poderia visitar qualquer estado do Brasil que receberia o apoio daquele governador, né? Então, ele não aceitava um inimigo político dele, contra ele, governar um determinado estado. Então, ele fez essa transformação política para beneficiá-lo. Ele criou também uma emenda constitucional, né? Porque futuramente vai ter uma Constituição, mas feita por ele, para agradar a ele. Aí ele vai criar algumas leis provisórias e nessa busca por popularidade e se confirmar como presidente, foi Getúlio Vargas que criou o voto feminino, né? Institucionalizou o voto feminino, que era uma reivindicação da classe feminina, da luta feminista durante a República Velha. Então, o direito ao sufrágio feminino, ao voto feminino, foi Getúlio Vargas quem instituiu, né? Permitiu a nível nacional o voto das mulheres. Isso para atrair o apoio da classe feminina para o seu governo. Ele é maquiavélico, viu? Ele tem interesse. E foi no governo dele que ele criou as famosas leis trabalhistas, né? Para agradar a classe trabalhadora, né? Como redução da carga horária de trabalho, né? Antes você trabalhava 16 horas por dia. Imagina você acordar de 4 da manhã até 10 horas da noite. Não, 8 horas por dia de trabalho. Você trabalhava 365 dias ao ano, era um escravo? Não, descanso semanal. Direito a 13º, direito a salário mínimo, direito a férias, retirada de criança do trabalho infantil. Então, essas leis trabalhistas, a carteira de trabalho que garante direitos ao trabalhador, foi Getúlio Vargas que instituiu. Muito do que se tem hoje foram justamente conquistas feitas durante o governo de Getúlio Vargas. Isso para agradar a classe operária, para buscar o apoio dessa classe operária para o governo dele. Então, para ter popularidade e ter legitimidade para governar o Brasil, ele cria o sistema de interventoria, nomeando esses governadores, botando pessoas de sua confiança para governar os estados, institui o voto feminino e cria as leis trabalhistas. Mas é importante destacar, nos primeiros 4 anos do governo dele, que é chamado de governo provisório, que ele sofreu uma revolta, uma guerra, chamada Revolução Constitucionalista de 1932, ou também chamada de Revolução Paulista de 32, que essa revolta aconteceu no ano de 1932 contra Getúlio Vargas, que foi feita pelo Estado de São Paulo. Por que pelo Estado de São Paulo? Porque o Estado de São Paulo foi o mais prejudicado com o golpe de 30, que perdeu a presidência da República, que não viu seu presidente que foi eleito, seu candidato que foi eleito, se tornar presidente, e que viu no sistema de interventorias pessoas ligadas a Getúlio Vargas governando o estado de São Paulo.
Então, nessa revolução, que foi uma guerra civil, brasileiro contra brasileiro, na verdade, paulistas contra o exército brasileiro, o Estado de São Paulo queria o fim do governo de Getúlio Vargas, queria uma nova Constituição e uma nova eleição presidencial. Essa guerra contra Getúlio Vargas, essa guerra civil, essa luta, dura 2 anos, mas no final dela, Getúlio Vargas sai vitorioso, derrota o Estado de São Paulo, ele faz uma nova Constituição, faz uma nova eleição presidencial, mas ele vai fazer conforme os seus interesses. Tanto é que ele ainda continua na presidência da República, com essa nova Constituição, com essa nova eleição presidencial. Mas isso a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, certo? Valeu!